de Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14, do verso de número 15 ao verso de número 31. Êxodo 14, do verso 15 ao 31. É um texto bastante longo, mas eu vou ler todo esse texto. Você me acompanhe numa leitura dinâmica e bem gostosa para que entendamos esse texto que nós vamos meditar nessa noite, falando sobre vencendo os gigantes, né? E nosso tema, nosso subtema, e pereceram no mar. Verso 15 do capítulo de número 14. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que, para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que perseguiam entraram atrás deles com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e os alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém. Glórias a Deus. Vencendo gigantes. Somente podemos lutar contra um gigante se nós também nos tornarmos um gigante. Para vencer gigante, só um outro gigante. O gigante a ser vencido por Moisés era o exército de Faraó, né? Que os oprimiu durante muitos e muitos anos, e que agora estava perseguindo ao povo de Israel e perseguindo a Moisés com o povo na caminhada no deserto.
Assim, amados irmãos, também é conosco. Se quisermos vencer gigantes, precisamos nos agigantar também no Senhor através da nossa fé. Minha mãe sempre diz que cada um sabe onde o seu calo dói, cada um sabe onde é que está a sua dificuldade, cada um sabe onde é que está o seu problema, cada um sabe qual é o seu gigante a ser vencido no dia a dia e também, né, durante toda a nossa vida, né? Como pode ser um calo, pode ser uma joanete, pode ser um esporão, né? Mas cada um sabe onde é que dói, né? E quando nós passamos por lutas e por dificuldades, nós descobrimos aí qual é o gigante que nós temos a derrotar. Seu gigante hoje pode ser uma dor que você tem, né? Pode ser problema na sua saúde física, né? Algum problema de saúde que você esteja passando, né? Pode ser também, o seu gigante pode ser a sua saúde emocional, porque afinal de contas, neste tempo de pandemia, muitas coisas nós temos sofrido e muitas pessoas têm sofrido, né? Aflições por causa da pandemia, de sequelas que ficaram, do medo, né, que ficou aí, tirando e roubando a paz e a alegria de muitas pessoas, né, na área emocional. De repente você não tem conseguido ter uma vida estável emocionalmente, você sempre está preocupado com alguma coisa, você sempre está sofrendo por causa de alguma coisa. Esse seja o seu gigante desses dias, talvez. Também, amados irmãos, pode ser o medo. Pode ser que você seja uma pessoa que tem tido muito medo. Medo de passar fome, medo de passar necessidade, medo de perder um ente querido, medo das coisas não dar certo. Muitos medos que as pessoas têm hoje. Medo de tudo. E muitas vezes acorda e nem consegue dormir à noite. Talvez este seja o seu gigante. Ou o seu gigante pode ser a tristeza, né? Por qualquer coisa a pessoa fica triste. Qualquer coisa ela chora. Qualquer coisa ela sofre. Qualquer coisa ela se angustia. Qualquer coisa arrasa a sua vida. A tristeza pode ser o seu gigante, né? No trabalho, os problemas no trabalho, na lida do dia a dia, pode ser o seu gigante, você não sabe como resolver. Muitos até pensam às vezes em pedir a conta, achando que o trabalho está muito cheio de problema, muitas dificuldades, então eu vou pedir a conta, não vou mais trabalhar. Mas não é esse o caminho. Você precisa vencer esse gigante que tem se colocado aí à sua frente. Moisés viu o seu gigante perecer no mar. Você também precisa ver o seu gigante perecer, e você vencer, e você prosperar, porque o nosso Deus é o Deus que nos ama, é o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que trata de cada um de nós, é o Deus que nos ensina a vivenciar essa palavra no dia a dia, uma palavra que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá coragem e que nos torna capaz de vencer os gigantes que se aproximam de nós nessa vida. Seu gigante pode ser, talvez, as lutas que você tem dentro da sua própria casa, esposa, esposo, ou talvez com os filhos. Seu gigante pode ser também o seu pecado. Você tem um pecadinho de estimação que tem arrasado com a sua vida. Você precisa vencê-lo. Você não pode simplesmente deixar de lado. Você precisa vencer. Ou talvez o seu gigante seja você mesmo. Você não consegue cuidar de você mesmo, você não consegue colocar as coisas para caminhar, você não consegue decidir as coisas. Sua vida vive enrolada. Sua vida vive atrapalhada. Você vive cheio, né, de lutas, dificuldades, questões, né, e não consegue desenvolver a sua vida e ter uma vida de paz e prosperidade, né? Para muitos, são as drogas, né, que têm atrapalhado a vida de muitas pessoas.
São gigantes, amados irmãos, que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, no cotidiano da nossa sociedade. São gigantes que podem ser derrotados e que precisam ser derrotados para que as pessoas possam viver e viver e viver bem. E o Senhor quer que você esteja superando dia a dia esses gigantes, para que você tenha uma vida de vitória, uma vida de paz, onde as coisas do passado e do presente não te atormentam mais, porque você confia no Senhor nosso Deus. E quando você segue olhando tão somente para Jesus, sabendo que Jesus está com você, como ele disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No texto em que nós lemos, o gigante de Moisés era o exército de Faraó que os perseguia. O gigante, no texto em que nós lemos, o gigante que Moisés tinha que derrotar era o grande exército de Faraó. E havia chegado num lugar, amados irmãos, em que não tinha como fugir. Eles adentraram por um caminho entre duas montanhas e saíram diante do mar. Então, de forma que eles tinham o mar à frente e dos dois lados ele tinha montanhas. Como fugir? Para dentro do mar com crianças, adultos e todo aquele povo que estava com ele. Não tinha barco para todo mundo. Não tinha barco para ninguém, afinal de contas, né? Eles poderiam até construir alguma coisa, mas não ia dar para levar todo mundo. Também, amados irmãos, não dá para fugir pelas montanhas com jovens, crianças, adultos, idosos. Seria muito difícil para eles. E quando eles olham para trás, eles veem só aquela poeira no deserto. O exército de Faraó vindo atrás deles. Então, pela frente, o mar. À direita e à esquerda, montanhas. E atrás deles vindo Faraó. Como ser gigante? Como agigantar-se, amados irmãos, para vencer os gigantes da nossa vida? Como Moisés se agigantou para vencer o grande gigante que vinha ao encalço dele, o exército de Faraó? Eu vou listar aqui, amados irmãos, nesta noite, 3 passos que Moisés deu para vencer o gigante chamado exército de Faraó. Vamos lá. Primeiro passo foi ter fé e confiar no Senhor, o nosso Deus. Primeiro passo para você se agigantar, para vencer os gigantes da sua vida, assim como Moisés, tenha certeza, terá de ser fé e confiança no Senhor, o nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção para Moisés, no versículo de número 13, quando Moisés fala para o povo. Ele diz lá: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Amados, Moisés estava ali diante de todo o povo, e nos versículos anteriores aqui nós vamos ver que eles questionam Moisés: Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrermos aqui no deserto, por acaso não tinha túmulo lá no Egito para você nos sepultar? Você nos trouxe para sepultar aqui no deserto? Mas, amados irmãos, Moisés era uma pessoa de fé, uma pessoa que confiava no Senhor nosso Deus. Então, quando ele é questionado pelo povo, e o povo fica bravo com ele, ele não se irrita com o povo, ele não fica bravo com o povo, ele não se apavora diante daquelas falas que o povo está ali, né, colocando nos seus ouvidos e questionando a sua vida e questionando o que ele fez com eles.
Moisés não se preocupa com o ódio, a ira e os questionamentos do povo. Com muita segurança, com muita tranquilidade, com muita fé, Moisés fala para eles: olha, não tenham medo, porque eles estavam com medo do exército, eles estavam com medo de serem mortos, eles estavam com medo de serem destruídos ali. Então Moisés, tendo fé e confiança no Senhor, ele diz para eles: olha, não tenham medo, porque o medo, amados irmãos, nos leva à desistência, o medo nos leva ao fracasso antes da luta, o medo nos faz desistir de tudo e de todas as coisas. Moisés diz para eles: não tenham medo, joga fora o medo. A palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. É o seu Santo Espírito que habita em nós. E nós não devemos ter medo, porque o Espírito que o Senhor nos deu é espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o primeiro passo de fé que eles tinham que dar, de confiança no Senhor, era: não tenham medo. Quero falar para você hoje, olha, não tenha medo. Não fique com medo daquilo que você está vivendo. Não tenha medo da situação que você está vivendo. Por mais difícil que ela seja, não tenha medo. Creia no Senhor. Foi isso que Moisés chamou a atenção do povo. Em segundo lugar, ele diz: fiquem calmos. A calma, amados irmãos, é um dos instrumentos essenciais na nossa vida. Porque quando nós estamos tratando de algum assunto e nós estamos calmos, o nosso inimigo é que fica apavorado, o nosso inimigo é que fica com medo, o nosso inimigo é que fica preocupado, porque o que será que está acontecendo? Como que eles podem estar calmos se nós estamos aqui tentando tirar a sossego, tirar a paz do seu coração? Então eles precisavam de ficar calmos, né? Eles precisavam de ficar tranquilos, eles precisavam demonstrar segurança, os mais velhos para os mais moços, e todos ficarem calmos, sem desespero, sem preocupação, tão somente na confiança no Senhor, o nosso Deus. Ele diz: olha, não tenha medo, tenham calma. E depois ele conclui dizendo: olha, vocês vão ver o grande livramento que Deus vai operar na vida de vocês hoje. E esses egípcios, esses gigantes que vocês estão vendo aí, vocês nunca mais os verão, porque Deus vai exterminar todos eles. Esses não serão mais problemas para nós. Moisés, amados irmãos, teve fé e convidou todos a confiar no Senhor nosso Deus, a não ter medo e ter calma e ter tranquilidade para enfrentar o inimigo. Quem tem fé, amados irmãos, quem tem fé vê milagres. Quem tem fé não tem medo, por pior que seja a situação. Quem tem fé tem calma e não se apavora diante das circunstâncias. Quem tem fé crê no impossível que Deus pode fazer para nos livrar, para nos dar a vitória sobre o nosso gigante, sobre o nosso inimigo. Quem tem fé confia no Senhor e sabe que Deus vai dar a vitória. No final do verso 3, o Senhor Moisés diz para o povo: porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor ia dar livramento para eles. O segundo passo, então o primeiro passo que você precisa dar é esse passo de fé, de confiar no Senhor, o nosso Deus. Confiar tão somente no Senhor nosso Deus. Não ter medo, ficar calmo e com os olhos da fé saber que a bênção está chegando e que o Senhor vai nos dar vitória. O segundo passo, amados irmãos,
é orar, ouvir as orientações e obedecer às estratégias. Verso 15 e 16. Então Moisés vai conversar com Deus. Nós precisamos aprender em todos os momentos, em todas as horas, orar ao Senhor. Jesus nos ensinou isso. Jesus se retirava para o monte e orava a noite toda. Passava a noite toda orando, clamando, conversando com o Pai, para depois ele exercitar o seu ministério. Nós precisamos também, amados, vamos ter esse exercício, essa prática do exercício da oração no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E precisamos aprender também a orar e depois ouvir as orientações do Senhor para a nossa vida e depois obedecer, isto é, colocar em prática as estratégias que o Senhor lhe dá, as estratégias que o Senhor nos dá. Isso foi o que aconteceu com Moisés. E isso é o que precisa acontecer conosco também. Nós precisamos orar, ouvir a resposta e as estratégias do Senhor nosso Deus e depois obedecer e depois agir. Nós, amados irmãos, fazemos esse trabalho de lutas, de vitórias, de vencer gigantes, uma batalha compartilhada com o Senhor nosso Deus. Deus sempre faz a sua parte, pode ter certeza. Deus sempre faz a sua parte, né? Mas tem um trabalho que é a nossa parte, e nós precisamos fazer em conjunto com o Senhor, o nosso Deus. Nós, amados irmãos, entramos com a fé e a ação, né? Confiamos, ouvimos e precisamos agir. E Deus entra com a realização e as providências. Guarde isso no seu coração. Não se esqueça disto. Nós entramos com a fé e a ação. E Deus entra com a realização e as providências para que nós possamos vencer os gigantes da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia. O Senhor disse para Moisés: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Era preciso, amados irmãos, fé no Senhor nosso Deus. E era preciso também muita autoridade para mandar o mar se abrir e saber que o mar iria se abrir no tempo em que Deus assim o quisesse. Então Moisés precisava levantar as mãos e orar para que o mar se abrisse. Essa era a ação dele. Essa era a ação de fé dele. E abrir o mar era com o Senhor, o nosso Deus. A realização e a providência era do Senhor, o nosso Deus. Com relação ao povo, eles tinham que começar a andar, porque quando eles começassem a andar, Moisés estendesse a mão, é que o Senhor ia abrir o mar. Então o Senhor faz as coisas, amados irmãos, em parceria conosco. Deus opera os milagres e as maravilhas em parceria conosco. Deus não faz sozinho, Ele sempre quer contar conosco, né? É uma vitória em parceria com o Senhor. O Senhor está sempre conosco. Eles precisavam demonstrar que estavam no mesmo projeto de Deus. Eles precisavam demonstrar que estavam no mesmo projeto de Deus, confiando no Senhor nosso Deus e caminhando para vencer o mar e depois vencer também o grande gigante que era o exército de Faraó. E Moisés precisava de estender a mão e ver o milagre acontecer, porque Deus queria fazer tudo, mas tinha que haver atitude de todos, do povo e de Moisés como líder. Foi, amados irmãos, o que Jesus fez com os seus discípulos, quando ele viu aquela multidão com fome, ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer, lá em Marcos capítulo 6. Aí os discípulos ficam perguntando: mas Jesus, onde é que nós vamos comprar pão? Como é que nós vamos fazer? Aí eles trazem para Jesus 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica e eles alimentam a toda aquela multidão. O pão veio de um menino e todos eles saíram distribuindo e alimentando a multidão.
é a parceria do Senhor. Eles creram. Jesus orou e multiplicou o pão e todos foram alimentados. O Senhor nos ajuda a vencer os gigantes do nosso dia a dia. O Senhor te ajuda você a vencer os gigantes do seu dia a dia, mas Ele quer a sua participação com a sua fé, com a sua confiança. Ele quer que você se levante do seu lugar, que você saia dessa zona de conforto, que você se levante e queira realmente vencer, porque só assim Ele vai poder entregar a vitória a você. Se você ficar deitado, se você ficar sentado, se você ficar encolhido, você jamais vai receber essa vitória. Mas se você se levantar e se você seguir as orientações do Senhor e utilizar da sua fé, você vai ver o seu inimigo sendo derrotado. Como é que você vai vencer o seu inimigo se você não tiver atitude? Deus vai fazer a obra, mas a atitude precisa ser sua. Davi, quando foi enfrentar o gigante, foi da mesma forma. Ele teve atitude e Deus entrou com a providência. Você jamais vencerá o gigante se você ficar parado, se você ficar inerte, se você ficar acomodado. Até o profeta popular diz, né? Deus ajuda quem madruga. Então é necessário que você esteja sempre pronto para seguir, para ouvir e obedecer a voz do Senhor, o nosso Deus. Em terceiro lugar, amados irmãos, terceiro passo é saber que todo louvor, toda honra e toda glória é para o Senhor, o nosso Deus. O Senhor falou para Moisés, Moisés, tudo que vai acontecer com vocês é para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Não é para a sua glória, não é para o seu engrandecimento e não é para o engrandecimento de ninguém dentre o povo. É para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. O verso de número 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó. O Senhor seria glorificado e toda a honra e toda a glória seria para o Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos entender isso também, amados. Que as vitórias que nós temos aqui sobre a face da terra, que as conquistas que nós temos aqui sobre a face da terra, que os milagres que nós vemos aqui sobre a face da terra, não exalta, não enaltece nenhum ser humano, nenhuma igreja, tão somente ao Senhor, nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Tudo que você fizer, você deve fazer para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus, e dando sempre graças. Jamais queira glória para você. A glória é do Senhor, o nosso Deus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Romanos 11, 36, Paulo nos diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então nós vamos entender, esse é o terceiro passo, terceiro e último passo. A glória é para o Senhor nosso Deus, não é para nós. Vamos desfrutar das bênçãos do Senhor, mas a glória é do Senhor. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E quando, amados irmãos, nós cumprimos com a nossa parte, nós damos esses 3 passos, nós vamos ver a vitória do Senhor nas nossas vidas. Moisés deu esses 3 passos e viu a vitória dele sobre o exército de Faraó. O povo caminhou, Moisés estendeu a mão e com o seu cajado, através da sua oração, o Senhor enviou um vento forte, e esse vento forte fez abrir o mar, né? E cumpriu-se a palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, lá do versículo 16. Os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Veja bem, o vento que soprou durante aquela madrugada, ele abriu
o mar, ele abriu a passagem do mar e ele secou as profundezas do mar ali, a terra onde eles tinham que passar. Eles passaram a pés secos. O vento que Deus soprou foi para secar a terra onde eles iriam pisar para atravessar o mar. Deus é Deus, soberano, poderoso. Só Ele pode fazer e operar maravilhas. Só Ele pode nos ajudar a derrotar os gigantes da nossa vida. Mas só que existe um caminho a ser trilhado. Deus não vai fazer um milagre se você não fizer a sua parte. Você só vai vencer o seu gigante se você fizer a sua parte. E aí então eles adentram aquele caminho que o Senhor abriu no meio do mar para eles passarem a pés secos. De um lado, uma parede de águas, do outro lado, outra parede de águas. Imagine você, que coisa maravilhosa, você olhando o mar, aquelas paredes de água de um lado e do outro. Você poderia até ver os peixes no fundo do mar, não? E eles ali, atravessando, rumo à vitória sobre o gigante deles, o gigante que eles tinham que vencer, todo o exército egípcio. E, amados irmãos, o exército egípcio, né? O gigante que Moisés tinha que derrotar, com o coração endurecido, adentra o mar. E estando adentrado o mar, quando eles estão ali no meio, o Senhor emperra a roda dos carros deles. O Senhor impede que eles consigam caminhar. E aí então, no verso de número, eles dizem assim, lá no verso de número 25: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra os egípcios, fujamos. Mas aí já era tarde, não deu tempo deles fugirem, porque quando eles foram tentar fugir, novamente o Senhor fala para Moisés, lá no verso de número 28, Moisés, estende sua mão sobre o mar, e o mar fechou, e todos os egípcios morreram afogados ali, tanto os seus carros e os seus cavalos, quanto os seus homens, todos morreram afogados ali, os cavalos e aqueles que estavam também sobre esses carros e montados nesses cavalos, todos eles morreram. A Bíblia registra, amados irmãos, que não ficou um sequer deles, lá no verso 28, né? Viam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Os que haviam seguido no mar, nenhum deles sequer ficou vivo. Todos pereceram no mar, todos morreram. Não deu tempo deles retornarem, eles morreram no mar. Ali, amados irmãos, pereceram no mar os egípcios. Ali, amados irmãos, pereceram aqueles que eram os perseguidores do povo de Israel. Ali pereceu, amados irmãos, no mar, o exército de Faraó, que era o gigante que Moisés tinha que vencer junto com o povo. Pereceram pela dureza do coração, e por causa da fé, o povo de Deus venceu. Pereceram porque lutaram contra o Senhor dos exércitos. Assim o Senhor livrou a Israel desse gigante que oprimia o povo durante muito tempo. O Senhor pode lhe libertar também do gigante o qual você está lutando no seu dia a dia. Qual é o seu gigante? Qual é o gigante que você precisa vencer neste tempo? Seja ele o tamanho que for, seja ele quem for, eu quero dizer que o Senhor pode lhe dar a vitória sobre esse gigante contra o qual você está lutando, e você pode derrotá-lo também hoje, em nome de Jesus. Confie no Senhor. O segredo é confiar.
O segredo é crer no Senhor nosso Deus. O segredo é seguir as ordens do Senhor nosso Deus. E o segredo é saber que todo louvor, toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor o nosso Deus. E quando nós cumprimos, quando nós damos esses 3 passos, como Moisés, nós vemos a nossa vitória sobre os gigantes da nossa vida. Qual é o gigante da sua vida? O que tem atrapalhado muito você nesses dias? O que tem tentado te impedir de viver bem? O que tem trazido angústia, tristeza, preocupação na sua vida? O que tem lhe roubado a paz, o que tem lhe roubado o sono? O Senhor pode dar vitória para você sobre esse gigante, em nome de Jesus. Você quer essa vitória? Creia, Deus tem essa vitória para você também, sobre esse gigante da sua vida. Eles pereceram no mar. O seu gigante também vai perecer, porque o Senhor é o Deus que dá a vitória. Amém? Amém. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar.